Fala, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam aí novamente bem-vindos, né, a mais um vídeo aí do nosso canal. E hoje, pessoal, vamos falar o seguinte. Eu vejo muitas pessoas falando assim, que esse dia ele tá um dia difícil, ficou feio, não consigo enxergar nada, é um dia que normalmente os traders tomam loss, é o dia que realmente é para, sei lá, ir tomar um café. Só que nunca, eu acredito que não. Nunca te explicaram, talvez, uma maneira de você identificar tal dia, né? Esses dias, para que talvez você realmente fique de fora, na é verdade? Porque assim, se você sabe que o dia está ruim, talvez assim você ainda não conseguiu identificar, né? Você ali vai operar, né? Você vai operar como se fosse um dia bom, não é verdade? Agora, como é que eu consigo identificar uma maneira talvez simples ali de conseguir identificar que o dia está ruim, tá? E talvez esperar um movimento melhor. Então, é isso que eu vou mostrar no vídeo aqui para vocês. Demorou? Então, bora começar. Bom, meus amigos e amigas, então vamos começar, tá? Mas antes de eu começar esse vídeo, peço a vocês aí que, assim como vocês vêm fortalecendo, se inscrevam no canal e também deixe o like para estar fortalecendo o nosso conteúdo, nossa comunidade aí está crescendo cada vez mais. E também falar com vocês que, além dos conteúdos que a gente posta aqui, a gente também tem o conteúdo do canal de cortes, né? Talvez alguns ainda não conheçam, vou deixar aqui na descrição, onde a gente praticamente resume grandes operações que a gente faz nas aulas com as explicações mais sucintas, mais objetivas, e a gente coloca nesse canal, ok? Caso tenham interesse, vão lá também, deixa o like de vocês lá e se inscrevam, porque ele também está crescendo, se fortalecendo, assim como esse daqui, tudo bem? Então, bora para o nosso conteúdo de hoje. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vejo que existe um comportamento do preço quando normalmente acontece esse tipo de dia que é mais complicado, tá? E o comportamento desse preço, normalmente, ele é uma lateralização, tá? As lateralizações, na sua maioria das vezes e na sua essência mesmo, ela não costuma respeitar tanto os 50%, ou seja, os movimentos eles ficam um tanto quanto aleatórios, às vezes eles descem mais do que os 50, depois já rompem topo, violinam topo e depois já voltam para o fundo, então são movimentos talvez um pouco contraditórios, existe sim uma leitura que é capaz, né, de identificar esse movimento e você conseguir entender, mas talvez existem movimentos que são mais fáceis do iniciante pegar, tá? E talvez seja talvez um momento ali que o gráfico esteja passando por uma instabilidade e logo em sequência provavelmente ele saia daquilo lá, né? E pode ser que você se dê bem, talvez esperando esse momento, tá bom? E talvez saindo desse momento, você vai fazer operações mais tranquilas e que provavelmente você enxergue de fato, tá? Então, vou começar com uma parte didáticazinha de um porquê disso, porque isso acontece, tá? E depois a gente mostra um pouquinho no gráfico a dica que eu quero dar. Bom, meus amigos e amigas, primeiramente eu queria só colocar nessa telinha sem nada aqui para mostrar um negocinho para vocês. Primeiramente, é muito comum a gente ter em dias de lateralização candles que representam lateralidade também, tá? E o famoso candle que normalmente representa uma lateralidade são candles gatilhos, tá? Candles de reversão, onde a gente tem praticamente a presença de pouco corpo, né? E muito pavio. Exemplo seria, por exemplo, um candle com essa anatomia, sendo ele fechando ou vermelho ou verde, tá bom? Independe essa questão, porque de qualquer forma, esse candle ele vai representar uma lateralidade. Tá bom, Juan, beleza. Ele representa uma lateralidade. Mas eu já vi muito candle assim dando operações. Sim, exatamente. Então eu concordo com você. Eu também opero bastante tipos de candle assim, e para mim não tem problema nenhum com isso. Agora, a lateralidade, ela, na verdade, ela é uma sequência, né? A gente não necessariamente precisa ter um candle só e já falar que, pô, já tô dentro de uma lateralidade, tá? Na grande maioria das vezes, se você tem um gráfico de 5 minutos e acontece um candle desse, provavelmente no 1 minuto você vai ver uma pequena lateralidade. Então, ou seja, ali você já tem um padrão de lateralização, porém no minuto, já que não é um gráfico que a gente opera, quer dizer o quê? Quer dizer que para mim não vai ter diferença nenhuma, não é verdade? Agora, se eu tenho provavelmente
ou 3 candles aqui, ó, nos 5 minutos, o que que vai acontecer? No minuto, claramente, o mercado ele vai estar em um range, não é verdade? Então, aqui eu já acredito que num minuto ele vai realmente existir uma lateralização bem mais complexa, não é verdade? Porque agora temos 3 candles sequenciais e 3 candles laterais, tá bom? E 3 candles que, tipo assim, eles rompem suas máximas, rompem suas mínimas e sempre permanecem dentro de um range específico, tá bom? Ah, Juan, então quer dizer que a lateralização ela está relacionada à acumulação de candles de comportamento lateral, de comportamento indeciso. É isso aí que a gente quer chegar. Eu quero chegar nesse ponto com vocês, tá bom? Ok, então vamos apagar aqui. Então quer dizer o quê? Se eu vejo esse candle, mais um candle, talvez, né? E mais um candle no gráfico de 15 minutos, quer dizer o quê? Quer dizer que provavelmente no gráfico de 5 minutos, qual que vai ser o movimento? Provavelmente um movimento complexo de lateralidade que se assemelharia ao fato do minuto que eu comentei agora há pouco. Ou seja, nos 5 minutos o movimento estaria difícil de ser entendido. Estaria um movimento talvez um pouco mais complexo devido a uma leitura um pouco mais específica, uma leitura mais específica de dias detalhados assim, tá? E normalmente essas lateralizações elas têm um comportamento um pouco comum no índice, né? A gente vê, por exemplo, o índice ele lateralizando às vezes no começo do dia, né? Porque às vezes no começo do dia a gente tem a questão das aberturas dos mercados, por exemplo, o mercado à vista, né? A gente tem a abertura da bolsa Dow Jones, né? A gente tem às vezes alguma notícia que acontece no período da manhã e depois ao longo do dia o preço ele vai oscilando até se precificar novamente. Então, isso é um detalhe muito importante também, porque o comportamento do preço, devido ao horário, ele acaba se tornando algo muito comum, tá? Então, eu acredito que essa parte didática eu já consegui passar bem para vocês, e eu vou passar agora para o gráfico para a gente ter mais ou menos a referência do que eu quero falar. E vocês vão perceber que existe alguma peculiaridade interessante nisso. Bom, meus amigos, então a gente já está aí praticamente com as 4 telas aí para vocês observarem, ok? E eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu quero falar, tá? Primeira coisa, vamos lá. Eu não vou procurar por dias que lateralizaram, tá bom? Eu vou procurar usando o 15 minutos para vocês terem uma referência, tá bom? Então, vamos procurar mais ou menos no comecinho do dia, porque ali você já vai ter a referência de que, tipo assim, você vai querer operar aquele dia, ou vai querer estar no período da manhã, ou você vai falar assim, não, não é para mim, eu não tenho essa capacitação de operar esse dia, e eu talvez espere algo melhor, tá? Então, aqui, ó, vamos lá, vamos começar lá do primeiro dia, tá bom? Tá vendo? Ó? Percebam que o comportamento dos gráficos de 15 minutos são candles gordinhos, candles tendenciosos, tá? Candles com a presença pequena de pavio. A gente tem dois com grandes pavios, ok, tudo bem. Mas a gente também tem dois candles com corpinho. E isso lá no gráfico de 5 minutos é muito bem detalhado, não é verdade? Então aí tá tudo bem. Aí eu não tenho uma coisa complexa, né, a esse ponto, tá bom? E isso é muito simples da gente conseguir determinar. Agora, quer ver? Vamos lá, vamos continuar fazendo nosso estudo. Tá vendo? Ó? Tenho facilidade. Os candles tão gordinhos, são movimentos tendenciosos, então tá muito tranquilo de operar. Tá tranquilo demais, ó. Entendeu? Ó, aqui também não é difícil, os candles estão tranquilos, né? A prova disso, olha só, vamos lá nesse dia 8 de julho para a gente ter uma identificação dele, beleza? Aí, não tem dificuldade, não é verdade? O preço ele só veio, fez os movimentos de onda comuns, né? Negou, voltou, né? Então, ou seja, zero dificuldade, tá? Vamos continuar procurando aqui, ó. Zero dificuldade, tá vendo? Ou seja, não são todos os dias que são ruins, de fato, tá? O mercado, vocês provavelmente já ouviram falar assim, tem dias que provavelmente a pessoa ela perde dinheiro, né? Por exemplo, perde o dinheiro do mês inteiro, mas ela ganha grande parte dele, né? Ou seja, tem aqueles dias que ela devolve, aqueles dias que parece que são específicos, onde o mercado ele foi feito para pegar até o dinheiro que você ganhou,
né? É aquele, tipo assim, ele não deixa você realmente fazer bom uso do negócio, entendeu? Aqui, ó. Começamos a querer um comportamento, mas não é de fato, tá? Mas começamos a ter um comportamento diferenciado. Tá vendo que mesmo assim, ainda o dia não é tão difícil, mas percebam, olha só, que o preço, olha o comportamento do gráfico de 15 minutos. Observe o gráfico dos 5. Estão percebendo que tá feio, não tá bonito, tá um pouco feio este movimento. Mas o fato dos candles serem gordinhos lá no 15 minutos fazem com que o mercado ainda assim tenha um certo contexto ali, ok, tá? Então, observem que somente por esse comportamento aqui, eu já tenho uma característica um pouco mais estranha lá nos 5 minutos, não é verdade? Então, vamos tentar procurar mais algum. Agora, olha aí, meus amigos, percebam uma coisa interessante. Olha o 27, dia 27 de junho. Observe uma coisa, independente da questão do alvo, tá? Porque questão do alvo, a gente tem um assunto diferente, tá? A gente pode aí falar de alvo e provavelmente o contexto aí sim seria comprador, tá bom? Mas independente do alvo, ok? Observe o comportamento dos candles. Um, dois, três candles laterais com bastante presença de pavio e corpo pequeno. Olha o comportamento dos 5 minutos. Olha se não é um dia difícil. Olha se não for um dia difícil, inclusive no horário da manhã, que é o horário quando provavelmente, na verdade não, que com certeza é o horário da abertura do mercado à vista, do 12 ali. Olha a diferença. Olha o que acontece quando o mercado ele tem um comportamento lateral ali nos primeiros 3, 4 candles do 15 minutos. Não é verdade? Agora, eu quero que vocês identifiquem uma coisa muito interessante. Percebam que após o movimento sair, né, ou seja, após o 5, o 4, por exemplo, tá vendo que ele já começou a ganhar um corpinho, o 5 começou a ganhar um corpinho, quer dizer o quê? Que os candles representam tendência, não é verdade? E aí, nos gráficos menores, os comportamentos dos candles, eles se tornam mais verticais, eles se tornam mais fluidos, e os pontos de pullback vão aparecendo, né? Os pontos de parada, e a tendência vai se movimentando através das ondas. Então, identifiquem que a partir do momento que ele travou e realmente no 15 fez o que eu comentei com você das questões de lateralidade, quer dizer o quê? Quer dizer que você ficaria de fora. Você falaria assim, bom, não é para mim. Tá estranho e eu prefiro esperar o movimento mais claro. Essa é a conduta do trader consistente iniciante, né? Porque a conduta dele fazer isso provavelmente tiraria ele de algum loss ou de algum gatilho psicológico que provavelmente ali, se ele fez alguma operação e não andou, ele não estaria nessa operação, né? Ele ficaria de fora deste momento do mercado, né? Ele ficaria de fora, ele preferiria selecionar as operações dele de uma forma melhor, e aí, quando chegasse de fato aquele ponto que ele sabe, que ele estudou, que ele consegue de fato entender, aí ele vai estar preparado, tá bom? Então, aí, por exemplo, na hora que o 5 se desenvolveu, né, o 6 fez um movimento de pullback, olha o 7, olha o 8, olha esses testes aqui. Percebam que lá no 5 ficou muito mais fácil. Olha aqui, olha a facilidade que ficou o preço, né? Olha o pullback aqui, olha o pullback aqui. Então ficou muito mais fácil, tá bom? Muito mais fácil. Vamos tentar procurar mais um dia que aconteceu a mesma coisa. Olha que interessante, pessoal, o dia 22. Aparentemente, ele começou até como um dia ok, né? Começou mais ou menos como um dia ok, né? O 1, o 2, ele tinha talvez um comportamento um pouco diferenciado, mas percebam que a partir do momento que a gente teve ali o 5, 6, 7, olha o tanto que dificultou a vida, não é verdade? Candles com muito pavio, né? O 3 já tinha muito pavio, o 1 já tinha muito pavio, o 6 e o 7 muito pavio. Então, olha lá no comportamento do 5, é comportamento de mercado lateral e chato, e difícil de operar, porque a pessoa ela às vezes ela não consegue ver realmente as probabilidades que o mercado tem que dar, não é verdade? E aí você ficaria de fora, até quando, provavelmente, quando o candle 8 fechou ali, deu 15 minutos, percebam que o movimento ficou muito mais fluido, muito mais claro, né? E aí o teste do 9 que você falaria que seria, por exemplo, um teste de rompimento, lá no gráfico de 5 minutos, é um pullback, né? Então, ou seja, olha o nível de filtro que você tem. Você tira a capacidade do mercado de te dar loss, né? De você entrar em furadas, né? Através de uma dica que eu estou dando super simples, né? De questão dos comportamentos, de anatomia dos candles, né?
para você conseguir entrar em boas operações filés, operações realmente que talvez sejam mais fáceis de você identificar uma tendência, um ponto de parada, uma probabilidade, uma obrigação, uma falha e etc. Todas essas ferramentas sempre vão ficar mais fáceis de ser identificadas quando o mercado está mais fluido e ele sai desses momentos de instabilidade. Ok? Vamos tentar achar mais um último exemplo para a gente fechar aqui, porque eu acho que eu já consegui passar meu recado para vocês. Vamos lá. Olha aqui, pessoal, que interessante. Olha do dia 17. 3 candles laterais. 3 candles com a presença de muito pavio. Candles realmente que tem a sua anatomia como gatilho. Olhem nos 5 minutos. Olhem se isso aqui é mercado para operar. É o mercado para você não fazer nada. Nada, nada, nada. Agora, observe a tranquilidade e a facilidade da operação a partir do momento que o 5 fecha, né? Que o 5 demonstra, de fato, um comportamento tendencioso, onde o 5 ele rompe a mínima do 4, onde o 5 ele apresenta muito mais corpo que praticamente ele tem mais corpo que ele tem o dobro de corpo do que todos os candles anteriores. Ele rompe ainda o anterior. E nos 5 minutos, vocês vão perceber o que eu acabei de falar, que você, a partir do momento que o mercado ganha tendência, que ele ganha fluidez, ele começa a definir pontos de parada e começa a definir rompimento de tendência, você começa a identificar obrigações, pullbacks, pontos de parada e tendência. Olha o 15. 15 parou abaixo do 11. Pullback, confirmação de rompimento, 15 venda, não é verdade? Olha o movimento, percebam o tanto que ficou fácil esse movimento a partir deste momento, pessoal. Então a dica que eu quero deixar para vocês, para a gente fechar aí, é o que? Tentem operar o mercado quando ele está mais fluido. E para você conseguir fazer isso, quando você observar o 15 minutos, e principalmente no começo do dia, ou em qualquer momento do dia, tá? Mas normalmente no começo é o que mais acontece. Você ver a presença de 3 a 4 candles gatilhos sequenciais, fiquem de fora. Podem ficar de fora, tá? Não tenham medo, fiquem de fora, tá bom? Que aí, talvez depois de um tempinho, vocês vão ter a capacidade de fazer boas operações. Não é verdade? Olha esse candle, olha essa entrada, depois olha essa daqui, ó, né? Com pullback um pouco maior. Olha o comportamento do preço, pessoal. Olha tanto que o preço ganha dinâmica, tá bom? Então, meus amigos e amigas, é isso, tá? Sem mais delongas, espero que tenham gostado do vídeo. Uma dica legal que eu acho que vai tirar pelo menos muitas pessoas de entrar em operações ou em tipos de mercados que necessitam um pouco mais de leitura, para vocês terem condições de fechar meses positivos, fazer boas operações e, consequentemente, ficarem felizes com o mercado, tá bom? Então, não se esqueçam, tá, de deixar aquele like para fortalecer o nosso conteúdo e o nosso canal. E também, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E também já vou deixar o link da descrição para o nosso canal de cortes, né? Canal que a gente resume, deixa de forma objetiva e faz cortes das aulas que a gente tem, praticamente desse canal, e a gente coloca lá para facilitar ainda mais a vida de vocês. Mas para vocês receberem esse conteúdo, vocês precisam se inscrever lá também, tá ok? Então, um abraço a todos, até a próxima e valeu! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body